Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Instrutor Santos Resgate e Emergência. Bem-vindos. O assunto de hoje é um assunto que na verdade funciona como uma... Sabe aquela linhazinha do novilho de lã? Que você começa a puxar e a tendência é puxar cada vez mais assunto, render bastante? Pois é. O assunto de hoje nós vamos falar sobre o famoso chuveiro automático, também chamado de sprinklers. Os sprinklers são famosos, são conhecidos como chuveiros automáticos, são utilizados em edificações comerciais, residenciais. Nós temos pouca cultura do Brasil referente a incêndio. Em residência não tem muito essa cultura de instalação desse tipo de equipamento. Aqui na mesa eu tenho esse sprinkler, que não é tão comum, é um sprinkler que ele não tem uma ampola estilhaçável. Aqui eu tenho um sprinkler com o seu mecanismo que já foi acionado, então eu tenho um sprinkler que seria talvez assim utilizado para um sistema cano seco, dá para usar ele. Tenho aqui um dos mais populares do Brasil, que é o sprinkler com a ampola na cor vermelha, e tem o sprinkler com a ampola na cor amarela. Não são somente esses. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela STS, consultoria, treinamentos e designers por parte do relógio. Um belo relógio, ó, mais de um ano de garantia. E todos que comprarem os relógios por intermédio do canal ganham um belo desconto e uma garantia estendida. Quem quiser os relógios, entra lá nos comentários, manda deixa seu contato, seu WhatsApp no contato, lá na mensagem, no comentário, e a gente entra em contato com vocês para falar mais a respeito dos relógios, beleza? Voltando para o sprinkler, ou famoso SPK. Os sprinklers, eles são equipamentos que funcionam de forma ativa. Santos, o que é um equipamento ativo? Equipamento ativo é aquele que não precisa da ação do bombeiro. Um exemplo, a ampola estilhaçável que aqui se encontra, se por um acaso o calor ou uma fumaça, um balanço térmico com bastante calor chegar até ele, ele vai estourar e o sprinkler vai funcionar. Quando essa ampola estilhaçável ela se rompe, nós temos uma chapinha que está aqui, e essa chapinha, quando ela sai, ela permite a vazão da água. É como se fosse um calço apenas. Quando ela sai, ela permite com que a água saia pela abertura do equipamento. O sprinkler ele é dividido em 3 partes. Das 3 partes, elas são as seguintes: corpo, ampola estilhaçável e defletor. Esse defletor, essa pecinha, ela não movimenta, ela é fixa, ela não é móvel. O sprinkler é dividido em corpo, ampola e defletor. Lembrando que isso aqui não movimenta. A ampola, aqui no Brasil não é muito comum, é inclusive raro você encontrar um sprinkler na cor laranja, que seria acionado a 57 graus. Fora o laranja, nós temos esse aqui que é o vermelho, 68 graus, que é o mais comum, e temos o 79 graus, que é o amarelo. Aí teríamos o verde, que é 93 graus, entre as outras cores. Barulho que eu venho logo agora, hein? Eu vou deixar aqui, nesse cantinho aqui, uma tabelinha com as cores e pontos de temperatura dos sprinklers. Aqui no Brasil, há quase uns 15, 20 anos, entrou em serviço esses aqui, que possuem um mecanismo de acionamento diferente. Ele tem essa chapinha preta, que é a base de estanho, que é o mesmo ou semelhante ao ferro de solda. Ele se rompe a 74 graus, beleza? Todo sprinkler, aqui no defletor, ele tem o ponto de temperatura, ponto de ação. Fora a temperatura, ele tem a NBR que ele está inscrito, e tem normalmente o ano de fabricação, beleza? Aqui na sala eu tenho um sprinkler vermelho que é de 1968. Tenho esse daqui, que é do ano de 2015. Tem esse outro aqui. Esse aqui eu peguei na época da construção do Shopping União. Trabalhei um tempo lá. E tem aqui a marcação, 2005. Então quando estava instalando, a empresa que estava instalando me deu alguns sprinklers e me deu um difusor. O difusor é o que joga gás no ambiente. Os sprinklers, eles são utilizados como sistema ativo, ou seja, ele funciona sem ação do bombeiro. Quando a água sai do sprinkler, eu tenho uma bomba jockey que é elétrica,
que vai estar mandando uma certa quantidade de pressão, e quando esse sprinkler entrar em funcionamento, a bomba jockey não vai ter condições ou autonomia para continuar, e ela acaba sendo desligada e entra uma outra bomba movida a combustível. Dessa vez ela não precisa de eletricidade e vai passar a funcionar. Lembrando que quando a bomba entrar em funcionamento, a bomba combustível entrar em funcionamento, a vazão de água vai ser maior. Um sprinkler é instalado a uma distância de 2 a 4 metros um do outro. E o que determina a distância de instalação é a altura da edificação. Quanto mais alta a edificação, maior a distância. Quanto mais baixa a edificação, menor a distância de instalação. O sprinkler, aqui, na hora que ele entrar em funcionamento e começar a sair água, esse raio de alcance ele pode chegar a 5 metros. Santos, mas a minha edificação é mais alta, o raio de alcance chega a 7. Raio é metade da circunferência, quer dizer que o total, a área total vai ser 14 metros, 10 metros, 5 metros, tudo depende da altura de instalação. Os sprinklers eles podem ser instalados de forma convencional, chamada de standard, pode ser de lateral ou pode ser up, para cima. Então pode ser side, pode ser, como que é? Right e left, acho que é isso mesmo. A direita e a esquerda, ou seja, posso direcionar ele para sair da direita. Aqui está invertido, né? Mas a direita ou a esquerda. Nesse caso, a direita ou esquerda de vocês aí que estão assistindo o vídeo. Ele pode sair a esquerda, a direita, para cima ou para baixo. Tudo vai depender da quantidade de pressão que você tem no sistema. Quanto maior a pressão, maior o raio de alcance. A instalação é padrão, de 2 a 4 metros. Algumas edificações podem ter um sistema igualzinho a esse aqui, ó, que não tem o sprinkler, já foi acionado. Quando é o sistema cano seco. No sistema cano seco, ele utiliza gás. Pode ser o FM200, pode ser o FC, não, o FC600 é espuma. Pode ser o FM200, pode ser o CO2, o Energen, pode ser o Novec, pode ser o HCFC. Tem vários gases. E lembrando, quando ele vai funcionar por um sistema cano seco, ele não vai ter ampola estilhaçável. Ele vai ter um difusor ou um sprinkler já sem a ampola. E quando nós falamos de sistema cano seco, ele é muito utilizado em data center. Os trens que vieram aqui para o Brasil na época da Copa são os trens espanhóis que já trabalham com esse mecanismo de sistema de cano seco. Ele lá no vagão do trem, ele tem de 2 a 4 cilindros grandes para jogar gás dentro do vagão, caso seja acionado. Quando você entrar no vagão do trem ou do metrô, você olha para cima, bem na reta da porta, e de 4 em 4 metros ele vai ter um bico difusor para jogar o gás no ambiente. Lembrando que o sistema de sprinkler é ligado diretamente a uma VGA, que é a válvula de governo e alarme. Lembrando que essa válvula de governo e alarme é instalada na tubulação, que fornece água para o sprinkler e, claro, para os hidrantes também. Isso quer dizer que quando você estiver utilizando o sprinkler, a mesma água que sai aqui no sprinkler, ela vai acionar também, vai sair lá pelo hidrante. Eu tenho essa maquetezinha aqui bacana, que eu fiz para a escola, e aqui eu tenho um reservatório. Aqui o reservatório, as 3 divisões, eu tenho a reserva de incêndio, reserva técnica e reserva de consumo. Quando a água sai da reserva de incêndio, ela passa pela tubulação, passa pela bomba, VGA, e aí ela chega no sprinkler ou hidrante. Beleza? Aqui nesse caso, na nossa maquetezinha, eu tenho aqui a partezinha que representa essa bomba maior, bomba combustível, bomba menor, a bomba jockey. Beleza? E lembrando, a água vai para o reservatório, ela vem lá da válvula de recalque, chegou no reservatório. Sai do reservatório, passa pela bomba. E lembrando, se você está na edificação que tem as 2 bombas, amém. Mas lembrando que algumas edificações possuem apenas uma das bombas. E aí ela sai, passa por uma das bombas e vai para a edificação. Quando nós falamos em edificação, o nosso sistema de sprinkler, ele vai ter autonomia de acordo com a sua caixa d'água, a reserva técnica. Lembrando que nós temos que ter uma quantidade mínima de 13 mil litros de água para uma reserva de incêndio, ou seja, de 13 para cima. Aqui no sprinkler, a vazão dele
vai depender da espessura da tubulação. Compreenderam? Em média, os sprinklers trabalham com 200 libras de pressão. Em média, não é uma regra, tem que ser isso. É a média de 200 libras de pressão para o sistema. Quando o sprinkler estourado fica igual a esse, aí nós temos que fechar o sistema da água, tirar esse e colocar um outro. Lembrando que é a empresa especializada para fazer isso. E ao colocar o bico novo, eles vão abrir o dreno. Quando abrir o dreno, você tem que abrir a VGA para que a água saia lá da reserva técnica, passe por dentro da bomba e comece a sair lá pelo dreno, para que todo o ar que está na tubulação possa ir embora. Quando o bombeiro identifica que a água não está saindo mais de forma intermitente, está saindo de forma contínua, agora ele pode fechar o dreno. Ao fechar o dreno, ele desliga a bomba que funciona a combustível e vai ligar a bomba jockey para manter o seu sistema pressurizado. Enquanto isso, eles podem acompanhar a pressurização pelos dois manômetros que é encontrado na VGA. Um é o usante e o outro é o jusante e montante. Quando ele identifica que a tubulação está com a vazão adequada, aí ele pode desligar a bomba combustível e manter apenas a bomba jockey. Lembrando que a bomba jockey apenas mantém a água pressurizada, mas não vai funcionar para um incêndio. Em caso de incêndio, ele tem que utilizar outra bomba que funciona a combustível. Fora isso, a bomba jockey funciona a eletricidade. Nesse caso, em caso de incêndio, ela é desligada, de acordo com a IT de número 19. Na IT 23, é dito que a bomba combustível só pode ser desligada de forma manual após o incêndio. Beleza? Então é mais um vídeo do canal. O assunto foi sprinkler. Lembrando que o sprinkler ele funciona de forma ativa. Se é de forma ativa, não necessita da intervenção do bombeiro. Uma vez em funcionamento, lembrando que o correto é ele ser acionado de acordo com o ponto de temperatura e não pela vibração na tubulação. Se houver vibração na tubulação, alguns outros sprinklers podem estourar. Santos, para finalizar o vídeo, você não pode falar que material é esse que tem dentro das ampolas dos sprinklers? Sim, eu posso. De acordo com a NFPA, National Fire Protection Association, o produto que está aqui dentro é um líquido termossensível. O líquido termossensível, ele é um líquido elaborado, desenvolvido pela NFPA, beleza? Não é mercúrio. Antigamente o mercúrio ele era utilizado apenas como um corante, beleza? Hoje em dia não é mais, hoje em dia é um líquido termossensível. O sprinkler, lembrando, o raio de alcance dele depende da altura que ele é instalado. A instalação, ele é instalado de 2 a 4 metros, dependendo do pé direito da edificação. Pé direito, a referência à altura da edificação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já sabia sobre esse assunto, dá like. Se você não sabia, dá like em dobro. Lembrando que agora nós temos o gostei muito. Quando eu gostei muito, você pode colaborar com pequenos valores para manter o canal. Beleza? Agradeço novamente a audiência e a paciência. Se você gostou, dá o like, compartilha. O que ajuda mais é os seus comentários e o like. Ele ajuda demais no canal, beleza? Muito obrigado, até uma próxima. Fiquem com Deus.